Olá, você, muito bem-vindo. Essa é a TV Indaiá, canal 26, UHF. Obrigado pelo carinho da audiência. O programa é o Papo Livre que está no ar. Eu sou Jair Italiani e aqui comigo a Rubineide Oliveira Lima Fernandes, ela que é diretora do SEC, que é o Centro Evangélico de Educação e Cultura, doutora em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. E nós vamos conhecer um pouco mais dessa entidade que, obviamente, como o próprio nome diz, prima pela educação. Rubineide, obrigado pela participação, é um prazer tê-la aqui. E eu queria que você começasse contando para a gente como é que começou o SEC. Então, é muito interessante. Eu quero agradecer a essa participação, esse momento tão importante de estar junto com você aqui. O prazer é nosso. Cumprimentar todos os nossos telespectadores, todos vocês que estão em sintonia através da TV Indaiá. É muito importante esse momento, esse espaço de papo livre, mesmo porque pode as pessoas conhecerem um pouco mais do que tem Indaiatuba. Eu acho que é o seu objetivo aqui. Esse é o principal objetivo, é mostrar essa Indaiatuba que poucos conhecem. Que poucos conhecem. Essa Indaiatuba é tão linda, maravilhosa e que ela tem muito, né? E eu acho que a nossa intenção é isso mesmo, contribuir com a nossa cidade. Ela tem uma história. E eu acho que o mais importante desse Papo Livre é deixar registrado a história. Com certeza. E quem conta a história e registra a história tem história. Tem história para contar, é verdade. É isso mesmo, Tem história. Então, é muito bonito a gente registrar a história. E é lógico, o alcance para o registro da história, nem sempre ele tem só através da revista, do jornal, da imprensa, mas agora da TV, registrando isso fica para ficar para a posteridade, com certeza. Para a posteridade, acho que vale a pena. Então, nós chegamos aqui em Indaiatuba, por isso que eu falo, tem uma história. Nós chegamos em Indaiatuba, na época o papai, o presidente da Assembleia de Deus em Indaiatuba, pastor Raimundo Soares de Lima, aqui eu mando um abraço para toda a nossa família. E a mamãe, e com aquela preocupação... Vocês chegaram em que ano aqui? 78. 78. Nós estamos com 36 anos. Fazer 36 anos, é isso. Eu acho que é isso mesmo. 78, 40, quase quarentinha já. 38 anos, isso mesmo. É isso mesmo. E quando ele chegou, uma família grande, todos estudando, ele vem assumir uma igreja pequena. Na época era uma filial de São Paulo. E com 6 meses que ele estava aqui, essa igreja já ganhou uma autonomia. Eles vieram, o presidente de São Paulo, e deu autonomia no campo. Então, ela é a Assembleia de Deus em Indaiatuba. Tá. E na época, todos nós estudando, ele tinha uma única moça cursando o ensino médio e ele lançou um desafio à igreja. Ele via na educação, na formação, o crescimento da igreja. Então ele falava, como que pode uma igreja crescer se o pessoal, né, sua própria população, comunidade, não tem formação? Não tem formação, exatamente. E aí ele investe na educação e ele começa a incentivar. E as pessoas começam a pensar assim, mas eu não tenho condição de estudar, eu não tenho condição de me formar, imagina eu ir para uma faculdade. Então era uma visão muito pequena. E ele começou a trabalhar, ensinar até como as pessoas se organizar dentro das suas próprias finanças para poder pagar os seus estudos, para aqueles que não tinham condições de entrar numa Unicamp. Uhum. E ele falava, tudo que eu quero daqui 10 anos, uma igreja formada. E dali ele partiu para uma construção de um grande templo, um sonho que ele teve, ele pôs no papel e realizou a construção em 11 anos desse grande templo. Hoje nós já deu autonomia para 3 campos, mas hoje já passa de 230 filiais, só que em Indaiatuba passa de 30 filiais, fora o Templo Central. Mantém-se ainda várias construções com uma formação de igreja muito bem organizada, muito bem estruturada. Praticamente 90% dos seus prédios de igreja são próprios. Só não tem ainda onde não conseguiu ainda um lote para comprar e construir. Entendi. Dali, por que dessa história? Para chegar na parte da educação da igreja, esse povo começou a se formar, porque ele falava, eu queria formar a igreja com uma mentalidade de um povo voltado também para a formação para a educação. Para a educação, profissional, porque ele achava assim, a igreja ia crescer com pessoas também pensadoras, de cabeça e assim por diante.
Em 99 ele nos chama, eu na época já estava na prefeitura, já trabalhava na área de educação, com educação. Eu me aposentei na prefeitura com 33 anos de trabalho, em 2013, novembro de 2013, me aposentei no serviço público, depois de 33 anos na área de educação. Fui diretora 19 anos de creche, supervisora de ensino, atuei na Senfabs, fiz o censo da pessoa com deficiência aqui em Indaiatuba, o projeto em si, a elaboração. Depois eu fui para o Cresans, elaborei um projeto, já estava atendendo aí um projeto também com a terceira idade, isso, mas por uma questão, quando foi para os estudos, as coisas já bloqueiam um pouco, né? E aí eu volto na educação, me afasto para fazer os créditos do doutorado, e aí volto no departamento de avaliação e me aposento. Mas sempre com esse sonho de realizar educação, fazer educação, sempre fazendo educação. E em 99 o papai me chama e fala, filha, vamos abrir a escola da igreja? E ali ele já tinha nome de rua aqui em Indaiatuba. Já tinha nome de rua, que é ali no Jardim Eldorado, né, Reverendo Raimundo Soares de Lima. Falei, por que não uma pessoa que já está com um trabalho realizado aqui em Indaiatuba, já tem título de cidadão, nome de rua, por que não dar o nome da entidade para ele? Certo. E abrimos, ficamos um ano organizando toda a documentação e abrimos com curso teológico. Então, desde 99, nós temos um curso teológico aqui, formando pessoas na área do ensino religioso. Hoje um curso muito bom, voltado para a formação mesmo do educador religioso. Ele é interconfessional, interdenominacional. Ele é um curso com uma grade com 33 disciplinas, convalidando hoje pelo um parecer do MEC, com a Cesumar, e a Unida, também convalidando os nossos cursos, mesmo pela estrutura de curso que nós temos, teológico. E aí abrimos a escola com curso teológico, depois fizemos uma proposta para ensino de educação de jovens e adultos, tivemos a oportunidade de formar muitas pessoas aqui em Indaiatuba, no centro, ali na Tuiuti, 548. Antes da Humaitá ali, não é isso? Isso, antes da Humaitá. Hoje ali nós temos, ainda mantemos as salas de cursos, a gravadora, GAM, Aleluia Music, e a Rádio Aleluia Music, também. Legal. Então, esse SEC, ele foi elaborado com uma estrutura para atender educação, assistência, rádio, difusão, cultura. Por quê? Porque a gente tinha uma visão de um crescimento da igreja, com uma formação de igreja, abrigando todos os seus profissionais e tendo essa visão ampla para atender Indaiatuba. Na verdade, uma visão macro do sistema todo. Isso. Né? Aí fundamos a instituição SEC com essa amplitude toda, seu estatuto reconhecido de utilidade pública, municipal, federal. E assim, a gente nunca quis também ficar dependendo de verbas de governo para a manutenção dessa instituição. E sim, manter uma instituição já reconhecida e firmada e sustentada e mantida, porque a sua instituidora é a Assembleia de Deus. Tá. Então a visão do presidente era essa, ele tinha uma visão muito grande de ampliação do trabalho e eu louvo a Deus, eu agradeço a vida do meu pai, hoje, né, em dezembro ele vai completar 80 anos, mas ainda continua com muito vigor e com muito gás para trabalhar muito ainda. Invejável, ele quisera eu, quero ter esse pique, porque ele tem um pique invejável. E aí ele investe, né? Nessa conscientização. Hoje nós também temos um informativo evangélico com uma tiragem de 10 mil todo mês para atender a parte de evangelização, de educação, de orientação dentro desse jornal que vai para todas as nossas regiões aqui, aliás, toda a região ela é abastecida com esse jornal também para evangelização e comunicação. E aí, em 99, seguindo o crescimento da instituição, depois investimos na educação infantil. O curso de educação de jovens e adultos, pelo um parecer em uma lei, ele torna-se diferenciado, não mais acessível
para as instituições privadas ministrarem o curso, somente para o Estado, a convalidação do ensino fundamental e médio. Muda-se a legislação, então fechamos o curso e nós também abrimos o música, para atender também a demanda da necessidade da igreja, e os projetos. Há 12 anos atrás, a proposta de uma faculdade veio para a gente. Puxa! Nós estávamos com 5 cursos no MEC para reconhecer, e quando pensamos no reconhecimento dentro de uma estrutura física, não comportava. Aí fomos buscar uma estrutura física para abrigar, e lógico, dentro da nossa possibilidade, todas os prédios, propriedades tornaram-se, na época, inviável para adquirirmos. Mas não desanimamos, não, fomos atrás. Eu lembro de um sonho, e aí fomos e compramos, na época, a propriedade aqui da igreja, adquirir a propriedade aqui da Anhanguera. Na época era uma empresa que ela já tinha sido terceirizada, o seu proprietário havia falecido, ela vendeu para um outro proprietário e estava parada. E eu passando na frente, vi, na época até o Newton houve uma confusão, achando que eu tinha visto da esquina, e não era, eu tinha visto era aquele. E aí eu saio de manhã e vejo a propriedade, falei, ai meu Deus, isso aqui, né, é um sonho, poderia ser nosso para abrigar numa faculdade. E aí, na época, eu falo com o Newton muito ocupado também, já deputado, ele foi e falou, vem atrás, e fomos ver e tal, e deu certo, não naquela época, mas no mês seguinte, papai, eu estava inclusive de férias, e papai liga, filha, vem que nós adquirimos a propriedade. Isso para pagar... Com suaves infinitas prestações. Isso. Há alguns anos, entrando inclusive a propriedade do SEC do centro. Ah, entendi. Quando mudamos tudo para lá, e aí o papai começa. Então, ajeitamos algumas salas, levamos o curso de música, o teológico e a educação de jovens e adultos para lá. E aí o papai começa com o desafio da construção da faculdade. Então, se você entrar hoje na faculdade, toda aquela parte administrativa e laboratórios, ali ele fez com as próprias mãos. Gente. E um dia, ele trabalhando muito, eu fiquei um tanto preocupada, cheguei sozinha na hora do almoço, passei lá, escutei, foi pancadas, porque a gente fazia mutirões lá. Então, tinha os dias certos de mutirão. Aí eu escutei pancada, falei, é ele, tá aí. E era ele. Ele sem camisa, o cravo estava torto de tanto que ele batia. E eu falei, papai, o senhor nessa situação aqui, fazendo esse trabalho, e ele disse assim para mim, uma lição de vida. Se você soubesse quanto que é o sonho que eu tenho de fazer educação, e fazer mudança, transformar vidas, você não impediria de fazer alguma coisa, não falaria dessa forma. É. E ali foi uma lição para mim, né? Uma cacetada. Gente, eu estou conversando aqui com a Rubineide Oliveira Lima Fernandes, ela que é diretora do SEC, que é o Centro Evangélico de Educação e Cultura. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto, a gente vai continuar o papo com ela aqui, que está muito gostoso. E estamos conhecendo a história da SEC aqui em Indaiatuba, o pastor Raimundo, que é uma figura queridíssima na cidade. Como ela mesmo diz, agora em dezembro faz 80 anos e tem um pique invejável que muita gente mais nova não consegue alcançar. Quero eu ter essa disposição aos 80. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. O Papo Livre agora é com a Rubineide Oliveira Lima Fernandes, diretora do SEC, que é o Centro Evangélico de Educação e Cultura. Ela é doutora em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba. E antes do intervalo, até o nosso break, ela estava falando do sonho que o pastor Raimundo teve, que é o pai dela,
da educação, desde quando ele chegou aqui, ele tinha uma meta que era o crescimento da comunidade através da educação. Que algumas pessoas que, se fossem um pouquinho mais espertas e estão no poder, podiam entender que não basta só ter um discurso de pátria educadora, tem que ter ação. E o pastor Raimundo é um exemplo vivo disso. Eu interrompi a narrativa da Rubineide quando ela dizia que ela chegou num dia e pegou o pai dela, sem camisas, quebrando parede, sozinho, na obra. Que eu acho isso também uma lição de vida fabulosa. Fabulosa. Então, e continuando a história, que eu penso que é aquilo que eu falei, nós temos que registrar isso. Sim. E eu saio de cabeça baixa, né? Porque com uma lição dessa, eu falei, eu da educação, né? Da área de educação, e ele me falar uma lição dessa, isso é o sonho da educação, ou seja, de formar pessoas, porque a educação transforma, ela muda o indivíduo. Então, ele sai, aí eu vou e dou de encontro com o Newton na saída. E o Newton vinha para pedir a bênção para ele. Hoje nós temos um costume muito carinhoso, nós nos abraçamos, nos beijamos, pedimos a bênção do papai, porque são poucos filhos que ainda fazem isso, né? Sim, nossa. E ele foi para pedir a bênção para o papai. Eu falei, Newton, olha a situação, o papai trabalhando como doido, a gente precisava tirar o papai dessa, não sei o que e tal. Ele foi e vai lá dar uma bronca no papai também. Ganhou. Ganhou também uma pílula ali de... Isso. Aí ele vai para Brasília e no voo ele se encontra com o professor Carbonari. Professor Carbonari, na época, diretor, presidente da Rede Anhanguera, que estava sobrevivendo em Indaiatuba, querendo uma área. E ali eu vou dizer uma coisa para você, são um propósito de Deus, bênção de Deus, e ajunta a vontade com vontade, a fome com vontade de comer. E o professor Carbonari veio visitar o papai. E no dia que ele chega de surpresa também, e ele encontra o papai na mesma situação trabalhando. Ele disse, não, mas é aquele que é o pastor Raimundo? Aquele que é o pastor Raimundo. E aí, dali fechamos um convênio com a Rede Anhanguera, hoje a Croton, e eu quero destacar uma das maiores, aliás, é a maior do mundo. Em termos de educação. De educação é a maior do mundo, e a de Indaiatuba com o diferencial. Antes de setembro, ela já havia batido a meta dela em relação às demais unidades. Então, Indaiatuba é privilegiada, tem a bênção de Deus ali naquele lugar. Bacana. E eu louvo a Deus porque a gente vê quanto a Anhanguera tem sido uma bênção para a nossa cidade de Indaiatuba. É uma faculdade de referência. E continuamos com o SEC, na formação teológica e com projetos. Abrimos o projeto Amparo Infantil. Hoje nós temos 6 núcleos, né, sendo 5 aqui em Indaiatuba. Na área socioeducativa, atendendo 350 crianças em vulnerabilidade social. No Jardim Brasil, no Caminho da Luz, Vereda da Conquista, Jardim Oliveira Camargo, Jardim Califórnia. E são bairros que precisam de um apoio. Bairros carentes, que realmente têm uma necessidade muito grande. Demanda muito grande. Hoje nós temos filas de pessoas pedindo para nós abrirmos esse projeto nos nossos municípios. Nós estamos com o Itu e vamos abrir em outros lugares, então isso tem que ser muito bem estruturado, pelo menos para capacitação, formação desses voluntários. Trabalhamos com um número grande de voluntários, passa de 60 voluntários. Nossa. Só atendendo os projetos. Aqui. Só atendendo os projetos. Eles funcionam na educação cristã, ou seja, ele é um projeto socioeducativo, orientação para as famílias, pais, encaminhamentos, e tudo sustentado pela igreja e SEC, mantido pela instituição SEC. Trabalhamos também com a educação do deficiente auditivo, um curso, oferecemos hoje curso de Libras, hoje nós temos uma intérprete formada, a Andressa, uma ótima profissional, também ela inclusive é intérprete na Unesp, na Unicamp, e ela vem dando esse curso, hoje também dá no curso da prefeitura, e atuamos com eles, e a instituição SEC foi crescendo
para além daquilo que a gente, dos nossos sonhos. Aí veio também a gravadora, Aleluia Music, hoje com vários trabalhos, atendendo já vários cantores de diversas partes do Brasil, do Sul, Mato Grosso, aqui do estado de São Paulo e também. E vocês estão atuando onde agora, Sec? Tuiuti, 548. Lá naquele mesmo lugar? Mesmo lugar. Tá. Então, da compra de lá, depois terminamos de pagar, o proprietário não tinha vendido a propriedade. Vocês adquiriram de volta lá. Aí adquirimos de volta. Que legal. Né? Mas há um projeto para a gente fazer um complexo já ao lado da igreja também, um complexo educacional ali e cultural na Tuiuti, ou atrás na Tuiuti. Tá. Na Tuiuti, porque ali a gente está com aquelas propriedades, né? Entendi. Então, o sonho do papai está ainda muito longe de se concretizar e realizar. Ele é muito visionário. Então, o SEC, ele veio para isso, para ser uma diferença aqui na cidade. Não gostamos de estar de canequinhas pedindo e fazendo isso, barraca para aquilo outro, para a instituição. O nosso povo contribui para manter essa instituição. E aqui eu quero agradecer todos os assembleianos de Indaiatuba, que tem um carinho muito grande. A história, quando ele começou com 138 membros, hoje, passados 36 anos, o papai já batizou quase 18 mil pessoas, né? Aí, com uma casa de 40 mil membros para mais, a gente sempre trabalha com um número menor. Você estava me dizendo... Na região. A região que seu pai atua é grande, não é? É grande. Indaiatuba, ele atende Indaiatuba, Salto, Itu, Cabriúva, Capivari, Rio das Pedras, Sorocaba, Piracicaba, aí vai por toda aquela região, até quase chegando em Botucatu, até São Manuel ali. São Manuel aí é onde que ele passa aquela região para o pastor Rubem, meu irmão, o Rubão. Rubão, aqui em Indaiatuba quem conhece Rubens é o Rubão, não tem jeito, né? O Rubão não tem jeito, né? Ele passa aquela região para ele também, porque tornou-se grande e ele já deu autonomia para 3 campos, ou seja, igrejas que se tornaram grandes com suas subfiliais. Então ele já tem autonomia para... Isso, mas atende Minas, Goiás, até no Ceará, ele tem filiais. Hoje há uma rede de igrejas, né, que buscam, que ele vai trabalhando com o pé no chão, mas entendendo, compreendendo hoje a necessidade de determinadas regiões, ele faz uma verdadeira missão. Não é fácil, em Minas, quando ele entrou em Minas, no norte de Minas, não tinha uma igreja, não tinha uma atenção àquela população embrenhadas naquela região, e hoje tem igreja construída, povo abençoado, com casas próprias, formou a cidade a partir daí. A igreja está bem no centro da cidade. Que legal. Então formou a cidade a partir daí. Foi muito bom. É um trabalho assim visionário mesmo, de evangelismo, de alcance, que é o sonho dele, alcançar vidas. É muito legal. Eu acho que é uma missão assim que não tem o que falar, né? A gente observa, eu acompanho desde que eu mudei para cá em 83 que eu vim para cá. Eu vejo, até porque eu morava no final da Tuiuti, quase aqui na esquina com a Tamandaré. Ah, sim. Era caminho trecho nosso. Eu saí para a rodoviária, eu tinha que passar na frente todo dia. Então, eu vi o prédio da igreja sendo construído desde o comecinho, entendeu? Então, ele construiu com as próprias mãos. Ele, na época, as pessoas falavam, é o castelo, como tratam aqui na Indaiatuba, né? O castelo. E ele montou oficina de pedras, ele ia buscar pedras na fonte em Minas. Nossa. Para fazer essa igreja dos sonhos. A parte de madeira, ele montou oficina de madeira para fazer todos aqueles bancos. Hoje um banco, uma nota, mas ele foi feito tudo ali. Os gessos, os detalhes da igreja, ele era muito criativo, não dava certo, mandava desmanchar, e ali ele trabalhava, fazia para poder fazer essa construção, fora todas as demais muito caprichosas. E na época ele não tinha um engenheiro como o Dotti, né? E hoje nós queremos... O Dotti também, nossa, esqueci do Dotti. Agradecer o Dotti, a lei de arquiteta, né? Mas hoje a parte toda de construção de igrejas, propriedades, documentação, fica com a Leida e com o Dotti,
que é o engenheiro responsável por todas as nossas igrejas. Agora mesmo ele já vai inaugurar uma no Jardim Alice, está ficando muito linda ali. Legal. No Jardim Alice, ali do lado do Tancredo, não tem as creches? Sim. Ali ele está levantando um prédio, tá finalmente, faltando alguns detalhes, mas o capricho do Dotti, enquanto engenheiro e gestor, junto com o papai da igreja, na área de construção civil, nós temos que parabenizar e não ter medido esforço, não tem hora. São quantos irmãos? Nós somos em 8. 8. Cada um numa área. Cada um numa área. Quantos homens, quantas mulheres? Nós somos 3 homens e 5 mulheres. 5 mulheres. As mulheres predominaram, não tem jeito. Mas hoje nós somos 50. Acho que agora com a bisnetinha que vai nascer, que está lá nos Estados Unidos, que o filho do Géser, ele mora nos Estados Unidos. O filho mais velho do Géser. Mas são 8 filhos, 17 netos. E 6 bisnetos. Pastor Raimundo tem que dar conta disso aí, não é fácil não. Rubineide, obrigado pela sua participação, foi um prazer conhecê-la. Mande um grande abraço para os seus irmãos. História, né? Um pouco de história. Contar um pouco dessa história maravilhosa que a nossa cidade pouca gente conhece. O pastor Raimundo é uma figura que, como eu disse, admiro muito. Quero muito bem, os seus irmãos, o Rubão, o Nilton, o Dotti, que eu me esqueci do Dotti, falei, gente, o Dotti, nós chegamos a trabalhar junto no período na prefeitura e foi um prazer tê-la aqui e fiquei muito feliz em conhecer um pouco dessa história do SEC. O SEC hoje ele mantém o curso teológico, formação de professores na área de educação, nós temos um encontro de educadores anual também. Fora as atividades da igreja, que nós temos encontro de mulheres, encontro de casais, nós temos a participação em média aí de 800 a 1.000 casais por palestras. O encontro de educadores, encontro de jovens, esse ano nós estávamos com 1.200 jovens. Terminamos agora, final de semana passado, o encontro de jovens, teve dia de ter mais de 5.000 pessoas na igreja, telões para poder abrigar, com uma orquestra muito bem estruturada, um coral. Fica o nosso convite para vocês assistirem, agora se preparando para o encontro de crianças que será 9, 10, 11 de outubro, nós fazemos um encontro, trabalhamos com mais de 1.000 crianças por noite, com crianças na nossa igreja. E depois nós temos em novembro a grande festa da igreja, de aniversário, os anos do papai de pastorado aqui em Indaiatuba, aniversário do templo e de fundação, 76 anos da Assembleia de Deus em Indaiatuba, que é uma outra história. Então, muito linda. Você já está intimada a voltar aqui uma outra oportunidade para a gente falar sobre isso. E falando-se na área da educação, o curso teológico hoje, que, como eu já disse, ele é interconfessional, interdenominacional, eu tenho diversas denominações de alunos participando do nosso curso, trabalhamos numa linha arminiana, de Jacó Armínio, onde ele vem trazendo uma linha pentecostal de ensino, que é a nossa matriz, raiz da Assembleia de Deus, a linha pentecostal. Nessa diversidade de pensamentos, na interconfessionalidade, podemos abrigar todos num só pensamento, no estudo da Palavra de Deus, da Bíblia, com um curso de 33 disciplinas presenciais aqui na Indaiatuba, uma vez por semana, com aluno com a possibilidade, a opção também de fazer 2 vezes. Tem um núcleo em Itu, 2 em Itu, Capivari, Cabriúva, núcleo em Montemor, e abrindo os novos núcleos, Salto também, nós temos Salto do lado, núcleos, para atender essa demanda da formação da educação teológica, e uma grade com 33 disciplinas na área da teologia, línguas e educação. Maravilha, parabéns. Foi, como eu disse, um grande prazer recebê-la e conhecer um pouco mais da história do SEC. Eu que agradeço. E você já está, como eu disse, intimada a vir aqui uma outra hora para a gente contar essa história da Assembleia de Deus em Indaiatuba, que 75 anos. 76, vai fazer 76. Agora em novembro, 76 anos. Uma história muito linda. Mais um século Nós temos uma revista já que tem toda uma parte dessa história. Os livros do papai, que ele tem a história, é o Diário de um Pastor. E fora os outros livros, e agora nós pretendemos, para o aniversário dele de 80 anos, ou da igreja, já
pelo menos 2 dos livros dele, já tem 3 na forma aí. Que ótimo, que maravilha. Publicarmos mais livros aí. E temos também os livros próprios da instituição e outros livros e CDs gravados, como a Leida, que canta, a Rubenita. A Rubenita também publica seus livros na área da família e instruções. Então, todos lá em casa com um caminho voltado para a educação e cultura. Bacana. Que bacana, muito bacana. Obrigado mais uma vez, você é de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui, tenho certeza que essa entrevista foi muito gostosa, saborosa, como eu costumo dizer, para mim e para você aí de casa. A gente se vê no próximo encontro, até lá, fiquem com Deus, muita paz.